Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo semanal. Nessa semana, nós vamos entrar num estudo sobre as 9 marcas da Igreja Saudável. É um estudo baseado no livro do Mark Dever, que é um pastor batista, pastoreia uma igreja lá nos Estados Unidos. Ele é um exemplo mundial na área da eclesiologia, no ramo que trata da doutrina da igreja. Esse 9 marcas de uma igreja saudável é um curso que ele oferece em sua igreja, bem como também tem cursos online sobre as 9 marcas, tem livros, série de livros que ele também lançou nesse tema, que é conhecido mundialmente. Portanto, é de extrema importância para nós esse estudo. Eu dividi essa aula, esse estudo, em 2 partes, porque é muito grande. Eu vou trabalhar hoje, nós vamos ver as 5 primeiras marcas e na próxima semana nós vamos ver as 4 marcas de uma igreja saudável restante. É importante para nós, para nos atentarmos se estamos vivendo de maneira saudável segundo o Evangelho, tanto individualmente quanto coletivamente, como Igreja de Cristo, né? Tendo assim um pequeno diagnóstico de como nós estamos caminhando, né? Se estamos doentes, se estamos saudáveis, se estamos caminhando segundo as Escrituras, como ela ensina que devemos caminhar, ou se estamos caminhando segundo a nossa vontade. Eu separei bastante texto bíblico, referência bíblica no nosso estudo. Eu não vou ler todas as referências, mas como vai ficar gravado, você pode pausar e ler. Eu recomendo que leia todas as referências para um maior aprofundamento no assunto, sobre diversos textos da Bíblia, para a gente se embasar cada vez mais nas Escrituras. Então, para começar, vou compartilhar um slide que eu preparei nessa aula com os irmãos, para a gente acompanhar de uma maneira mais dinâmica. Como eu disse, ele é baseado no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Mark Dever diz que essa é a mais importante de todas as marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. Ela está no topo, ela é aquela que encaminha todas as outras marcas. É aquela que, se você falhar, todas as outras vão estar comprometidas também. Por isso ela vem primeiro aqui, ela vem colocada em primeiro lugar. E a importância é que ela expõe a verdade bíblica, a pregação expositiva, né, de uma passagem específica da Bíblia. A pregação expositiva ela não foge do texto bíblico. A pregação expositiva ela corre menos risco de você errar na exposição da palavra do que seria uma pregação temática, que é muito comum a gente ver por aí, a pregação temática, onde a pessoa lê o texto, mas ela fala de outras coisas, de outros temas, ou até um tema que o texto aborda, mas ela não entra nas questões particulares do texto, né? E então o risco de você errar, o risco de cometer deslizes, falar coisas que o texto não está falando, ou falar coisas que a gente acha, mas a gente é passivo de erros. Então, se apegando ao texto bíblico, a exposição da Escritura, fica mais difícil da gente errar. É óbvio que a gente pode errar, a gente é passivo de erro, a nossa interpretação pode errar, a nossa exposição pode errar, mas é mais difícil, né, de cometer erros. E a importância, por que a pregação expositiva é importante? Porque ela prega a palavra. E a palavra ela é fundamental na nossa vida, ela é fundamental na nossa caminhada. Eu coloquei aqui a importância da palavra, algumas importâncias dela, por que ela é tão importante, por que é tão importante a pregação expositiva. Em primeiro lugar, porque na palavra foi o meio escolhido por Deus para se revelar a nós. Deus escolheu a sua palavra para se revelar a nós. É através da sua palavra que ele se revela a nós. Nós podemos conhecer e conhecemos a Deus através da sua palavra.
ela é a completa revelação de Deus. Nós não precisamos de novas revelações. Paulo fala aos Gálatas, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, o evangelho é único. É o evangelho dos apóstolos que eles pregaram, que eles receberam do próprio Cristo e proclamaram no primeiro século. É esse o evangelho, é essa revelação completa de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz no primeiro capítulo, no ponto 6, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Ou seja, como Paulo fala, ainda que alguém do céu venha falar outra coisa, seja amaldiçoado, porque o Evangelho é esse, a palavra é essa, ela é completa e ela é infalível. Ela vem do próprio Deus, é a boca de Deus praticamente falando através dos seus servos. E outra coisa importante é que o Espírito Santo nos santifica e nos capacita através da palavra. João, ele fala no capítulo 17, Cristo fala lá na oração sacerdotal que João registra, né? Ele diz assim para Jesus: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra é a verdade. E é através dela que nós somos santificados também. Segundo a Timóteo, Paulo fala lá, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus faz, né? Ela nos prepara, ela nos capacita através do Espírito Santo para a gente caminhar nas boas obras do Senhor, nos bons caminhos, nos caminhos retos do Senhor. Ela também, uma outra importância da palavra é que Deus nos guia através dessa palavra, como o salmista fala, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Deus usa a sua palavra para nos salvar, é por intermédio da palavra de Deus, da pregação da palavra, que nós somos salvos, né? Como Paulo fala, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, a pregação da palavra é fundamental no nosso processo de salvação. Nós ouvimos a palavra, nós cremos nessa palavra, e Deus coloca em nós a fé e nos regenera através desse processo. Mark Dever, ele fala no final desse capítulo, afirmamos que cremos na Bíblia como a palavra de Deus, que Deus nos fala na Bíblia, mas a ignoramos com frequência e deixamos de lado, recusando-nos a gastar tempo pensando sobre ela. Nós afirmamos da boca para fora muitas vezes que cremos nessa palavra, nós falamos que ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, mas ignoramos. E ignorar a palavra de Deus é ignorar o que Deus está falando com você. É ignorar o que Ele tem para te dizer, o que Ele revelou a você. É ignorar a revelação de Deus, ignorar a sua palavra. E muitas vezes a gente ignora. Muitas vezes a gente passa pouquíssimo tempo, né, debruçado sobre as Escrituras. A gente faz tudo primeiro. E às vezes não sobra tempo para meditar nas Escrituras, não sobra tempo para a gente pensar nas Escrituras, né? Portanto, dê valor ao pastor, à sua liderança, a quem prega na sua igreja, que prega expositivamente a palavra de Deus. Incentive ele, pois há uma tentação muito grande no meio da liderança de se perverter o evangelho para alcançar mais pessoas, para tornar a mensagem mais palatável ao ouvido das pessoas, para encher a igreja, né? Muitos são corrompidos por essas tentações, portanto, incentive a sua liderança, o seu pastor,
né? Ore por ele, para que Deus fortaleça ele, para que Deus mantenha ele fiel na pregação da palavra. É uma segunda marca é a teologia bíblica, né? E Mark Dever fala, uma das principais características de uma igreja saudável é o entendimento bíblico de Deus, em seu caráter e a sua maneira de lidar conosco. A exposição da palavra, ela deve ser bíblica, né? E a exposição da palavra sendo bíblica, ela leva ao conhecimento da história bíblica e ao maior entendimento de Deus, de quem Deus é. A exposição da palavra, ela mostra quem Deus é, ela mostra a história de Deus, ela mostra toda a revelação de Deus contida nas Escrituras Sagradas, né? Em resumo, eu coloquei aqui da linha histórica da Bíblia que o que a Bíblia ensina a respeito de Deus, nós temos algumas coisas aqui que é importante, que faz parte da teologia bíblica e faz parte de uma igreja saudável conhecer. Em primeiro lugar, que Deus é criador. Como criador, ele conhece e guia toda a sua criação. Ele nos coloca na posição de criatura. Nós estamos subordinados ao Criador e somos dependentes dele, nunca o contrário. A criatura é sempre dependente do Criador. O Criador nunca vai ser subordinado à sua criatura. Ele faz o que bem entende com a criação. Ele elege e ele salva quem lhe apraz. Muitas vezes as pessoas falam, mas ele é injusto. Ninguém pode dizer isso de Deus. Todos nós somos criaturas dele, somos feitura dele. E apesar dele fazer o que ele bem entende com a criação, entenda que não é que ele pode mudar, agora eu vou fazer isso, não, agora eu vou fazer aquilo. Deus nunca vai contra a sua própria palavra, pois ele é fiel, como nós vamos ver mais à frente. E ele nunca vai contra a sua natureza santa, a sua natureza justa, a sua natureza amorosa também. Romanos lá fala sobre as pessoas que querem questionar a Deus, Ele fala assim, no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa é a soberania do nosso Deus Criador. A criatura nunca pode interpelar a Deus, falar, poxa Deus, não é assim, é assim. Não. Deus é soberano sobre a sua criação, ele é o Criador. Deus, ele é santo também, ele é totalmente puro, ele é incorruptível, como a visão que o profeta teve dos anjos, os próprios anjos, que são seres puros, que encobrem os olhos e os pés em reverência ao Deus infinitamente santo e clamam, como está lá em Isaías 6,3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é um Deus totalmente santo, não há nele qualquer tipo de corrupção. Deus, ele criou a raça humana para se relacionar com ele em santidade. Nós somos chamados à santidade, como o apóstolo Pedro fala, no capítulo 1. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, ele usa aqui uma passagem do Antigo Testamento do próprio Deus dizendo para o seu povo, sejam santos porque eu sou santo. Deus é santo e ele chama o seu povo para se santificar, para ser santo. Todo o pecado é uma afronta à santidade de Deus, ao Deus santo. Por ele ser santo, tudo que é ruim é uma afronta a ele. Todos nós somos pecadores também, como a Bíblia afirma. Todos precisamos de redenção, de reconciliação. Paulo fala lá no capítulo 3 de Romanos, usando alguns textos do Antigo Testamento, fazendo referência a alguns textos também, ele fala, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram,
tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a condição da humanidade. Cristo, o Deus encarnado, que não cometeu nenhum pecado, ele deixa o seu exemplo para nós seguirmos. Ele é o nosso padrão de santidade. É ele que cumpriu de forma perfeita e cabal, completa, a lei de Deus, não cometeu nenhum pecado e deixou o seu exemplo para que nós seguíssemos seus passos, como o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Deus, ele é fiel, como eu disse anteriormente, ele cumpriu a profecia da salvação por intermédio de Cristo. Aquela profecia, aquela promessa lá em Gênesis de que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, né? Nós temos também, fora diversas outras profecias e promessas, temos lá em Isaías, no capítulo 53, toda a descrição do servo sofredor, de Jesus Cristo, que cumpre, vem e acontece tudo aquilo ali com ele. E Êxodo temos a promessa do perdão dos pecados, né, do povo, e tudo isso é cumprido através de Cristo. Quando Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, ele cumpre as suas profecias, pois ele é fiel à sua palavra. E por ser fiel, nós podemos descansar em sua proteção e seu perdão, como Paulo fala aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, ele diz: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. O apóstolo João também falando da fidelidade de Deus, ele fala: se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus fiel. Mas Deus, ele também é um Deus amoroso, e através do seu amor e da sua misericórdia, ele perdoa o pecador. A prova do amor de Deus, que é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Lá no João, o apóstolo João, na primeira epístola, ele fala, no capítulo 4, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro quando ainda éramos seus inimigos, e ele prova esse amor enviando seu Filho à cruz do Calvário, nos salvando e nos regenerando, e assim nós respondemos a ele em amor também. Amor de Deus esse que nos persegue e é derramado em nosso coração, como Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, lá no verso 5, e que o salmista Davi fala lá no capítulo, lá no Salmo 23, no verso 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão, nos seguirão. Aquela palavrinha ali significa perseguir, e bondade, misericórdia ali significa o amor leal de Deus, o amor fiel de Deus. É esse o amor que nos persegue, que é derramado em nossos corações constantemente. Mas Deus, ele é soberano também, ele é soberano sobre toda a criação. Nós vemos textos em Isaías da soberania de Deus, lá no capítulo 40 de Isaías, diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o nosso Deus soberano. Mateus também fala, lá no Evangelho, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Essa é a soberania de Deus sobre toda a criação, sobre a nossa vida, sobre a natureza. Como nós vemos lá em Marcos, no capítulo 4, que eu botei aí a referência, quando Jesus acalma a tempestade, e os discípulos, eles ficam admirados e
ficam atemorizados também, perguntando quem é esse, que até o mar e os ventos lhe obedecem. Ou seja, Cristo é aquele que tem, o nosso Senhor é aquele Deus soberano sobre a criação, sobre a natureza, sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Nós não precisamos temer nada. Nós devemos somente descansar na soberania de Deus. Nada foge do seu controle, nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados, nenhum. Mark Dever, ele fala, esse é o Deus na Bíblia, o Deus criador, santo, fiel, amoroso, soberano. Toda a mensagem bíblica diz respeito a Deus. Na Bíblia, Deus nos chama a responder-lhe, confiando nele e em sua palavra. E ele fecha aqui com as duas perguntas que eu faço a você. Você confiará nele ou você confia nele? Você crerá nele ou você crê nele? Você tem crido em Deus? Nesse Deus fiel, nesse Deus santo, criador, amoroso, soberano. Você tem confiado nele. O conhecimento de Deus, ele nos dá essa paz, essa certeza, essa convicção. É alimento para a nossa alma, é alimento para a nossa fé. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós confiamos e mais nós cremos nele. Por isso, a teologia bíblica ela é fundamental para uma igreja saudável. Mas temos uma terceira marca aqui de uma igreja saudável, que é o Evangelho, e não podia ficar de fora. Né? O Evangelho significa boas novas, é uma palavra usada desde o Antigo Testamento. Isaías, o profeta, usa lá 2 vezes a palavra boas novas. Jesus, né, está lá em Marcos, Marcos registra que Jesus pregava as boas novas, como diz lá em Marcos, no capítulo 1. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Jesus anunciava esse evangelho, as boas novas já. Mas o que são boas novas? O que é o evangelho? Paulo ele descreve o evangelho de forma clara e sucinta em 1 Coríntios 15, porque muitas vezes, irmãos, a gente está na igreja, a gente está há anos na igreja e a gente ainda encontra dificuldade para dizer o que é o evangelho. Se uma pessoa hoje te perguntasse o que é o evangelho, se uma criança te perguntasse o que é o evangelho, você saberia responder hoje com clareza, com simplicidade, para uma criança entender? As boas novas é a boa notícia da parte de Deus. Nós vamos ver nesse texto aqui de Paulo, como ele coloca de forma clara. Eu vou ler esse texto de 1 Coríntios 15, 1:4. Diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Aqui está o evangelho, no final. Ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Aqui nós podemos ver toda a amplitude, de forma bem sucinta, do evangelho. Primeiro, ele afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quais as implicações de Cristo, dessa afirmação de que Cristo morreu pelos nossos pecados? Toda a humanidade ela é pecadora, ela é depravada, ela é culpada e carente de Deus. Romanos, a gente leu já esse texto de Romanos 3, 10 a 12, que fala lá que não tem nenhum justo, ninguém que busque a Deus. No verso 23, ele fala, pois todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Nós necessitamos de um Salvador. Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar a nossa culpa no tribunal de Deus, nos reconciliando com o Pai. É o que Paulo deixa claro lá em Romanos 5, ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Por intermédio de Cristo, pelos méritos de Cristo, nós recebemos a fé e cremos nele e recebemos a salvação e somos reconciliados com o Pai.
somos libertos das trevas para o reino de Cristo, onde encontramos a redenção e perdão dos pecados, como Paulo fala em Colossenses, lá no primeiro capítulo, no verso 13 e 14, onde ele diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo, né? Nós somos regenerados e salvos, onde experimentamos a vontade de Deus e a vida eterna. Pedro fala isso, né? Paulo fala isso em Romanos 12, onde nós devemos não nos amoldar ao mundo, mas nos amoldar ao Evangelho, à palavra, né, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, através do arrependimento e da fé que nós recebemos isso, né. Como Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, como João fala no capítulo 3, verso 16, né, que é pela fé, todo aquele que nele crê. Então tem sempre a fé ali no meio, a crença, a gente tem que crer, a gente tem que ter fé e tem o arrependimento que é acompanhado também. E isso é dom de Deus, né, não é por intermédio de obras, como Paulo fala lá em Efésios 2, no capítulo, no verso 8 e 9. A segunda afirmação aqui dessa exposição do Evangelho que Paulo faz é que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A morte de Cristo foi real e humilhante, né? Isaías fala lá no capítulo 53, 9, que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, ou seja, uma total humilhação para o próprio Deus, né? A importância da ressurreição, irmãos, ela é muito grande, ela é, na verdade, fundamental para a nossa fé, porque sem a ressurreição, como Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, a pregação da fé, a pregação e a fé seriam inúteis e vazias, seríamos os mais infelizes da terra se não fosse pela ressurreição de Cristo. Ele diz lá no capítulo 15, verso 14, verso 18 e verso 19, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se não fosse pela ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais infelizes desse mundo. Sem a ressurreição de Cristo, nós não teríamos o perdão dos pecados, como Paulo fala no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, nós não teríamos o perdão dos pecados se Cristo não tivesse ressuscitado. É a garantia da ressurreição do nosso corpo e a vida eterna dos que creem, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ainda, no verso 21 e 22, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, né, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, que é Cristo. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aqui ele está falando da ressurreição do corpo, da ressurreição nos últimos dias, né, quando Cristo voltar, né? A ressurreição de Cristo é a certeza de que nós vamos ressuscitar também, quando ele voltar para resgatar a sua igreja. É a certeza de que ele voltará para resgatar a sua igreja triunfante e gloriosa, nos dando consolo no presente século e vitória na eternidade. Paulo diz isso nesse texto lá de finalzinho ainda de 1 Coríntios 15, depois você lê para você ver essa verdade. Para concluir, irmãos, Calvino, ele fala assim acerca de todo esse processo do Evangelho, da salvação do ser humano. Ele fala, a fé recolhe disso muitos frutos, por entender que o Senhor tenha aberto com sua ascensão aos céus a porta do reino celeste que fora fechada por Adão. Ou seja, nós entendemos
que Cristo, quando ele sobe aos céus, ele assunta aos céus, ele abre as portas que Adão fechou. Ele reconstrói o que Adão quebrou, o nosso laço de intimidade com Deus. Ele nos dá a oportunidade novamente de vivermos a plena comunhão com Deus, que tinha sido quebrada por Adão. E, portanto, ele finaliza, portanto, senta-se nas alturas donde, transferindo para nós a sua força, vivifica-nos na vida espiritual, para nos santificar por meio do seu Espírito, para adornar a sua igreja com vários dons de graça, para conservá-la guardada sob sua proteção contra todos os males. É isso que Cristo faz, essa certeza de que Ele está lá nas alturas, ao lado do Pai, né? Ele está nos transferindo a sua força por intermédio do Espírito Santo. Ele nos vivifica na vida espiritual, Ele nos santifica, Ele adorna a sua igreja, preenche a sua igreja com diversos dons de graça, e Ele está nos conservando, guardando, debaixo de sua proteção também. Cristo, Ele está vivo, Ele está à destra de Deus Pai. Quarta marca de uma igreja saudável, também muito importante, e a gente pode notar que elas estão interligadas. A quarta é um entendimento bíblico da conversão. Primeiro a gente vê a exposição bíblica, pregação através da pregação expositiva, onde ela expõe a teologia bíblica, ela expõe as verdades de Deus, as verdades da palavra de Deus, a revelação de Deus, que nos dá um entendimento do Evangelho, do que é o Evangelho, que nos dá um entendimento da conversão, do que é a conversão. Às vezes a gente não entende o que é conversão, não sabe o que é conversão, e muitas vezes acha que uma pessoa foi convertida, mas ela não foi. Acha que a gente entra no auto-engano porque a gente não tem um entendimento bíblico de conversão. Por isso, essa é uma marca da igreja saudável, entender biblicamente o que é uma conversão. Conversão é um dos efeitos da regeneração pelo poder do Evangelho. Como Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele fala lá em Romanos 1, verso 16. A conversão é uma mudança de rumo, ela é voltar-se para o caminho para o qual foi feito. Lá em Efésios a gente vê Paulo falando, no início do capítulo 2, verso 1 e 2, ele fala da nossa condição anterior da conversão. Ele diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram no outro tempo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e andávamos nesses caminhos errados em outro tempo, antes dele nos dar a vida. E ele fala no verso 8 e 10 desse capítulo 2, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha o paralelo aqui. Nós andávamos lá no início de Efésios, diz, nesses caminhos de pecados e transgressões, onde nós estávamos mortos, e agora nós somos criados em Cristo Jesus, recebemos essa nova vida, para andar nos caminhos que Deus preparou de antemão, para que andássemos. E por isso a conversão ela é uma mudança de rumo. Nós estávamos no caminho errado, no caminho torto, no caminho do inferno, da condenação, e fomos convertidos para Cristo. Nós fomos convertidos para o Senhor. Caminho esse que nós fomos feitos para andarmos. Mas devido à queda, ele foi rompido. Agora nós voltamos para esse caminho. E a conversão ela não acontece de maneira sempre igual. Nós temos diversos tipos de
conversões, algumas mais dramáticas, outras não. Então, não acontece, não é uma coisa que é sempre do mesmo jeito. Mas, apesar de não ser sempre do mesmo jeito que acontece a conversão, ela é sempre acompanhada pela fé e pelo arrependimento. Nós vemos a necessidade disso. Lá em Mateus 3:2, ele fala assim, ele dizia, arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. A pregação do arrependimento era constante nos escritos do Novo Testamento. No capítulo 4, verso 17 de Mateus, ainda diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É constante o chamamento ao arrependimento. A conversão necessita do arrependimento. Ela vem acompanhada do arrependimento, mas ela vem acompanhada da fé também. Né? Nós vemos lá em Romanos 10:9, diz assim, se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem que crer, tem que ter fé, ao ponto de que o autor de Hebreus, ele fala, no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos ver primeiro sobre a fé em Cristo Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14.1, fala, a graça da fé por meio do qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, como nós vimos lá em Efésios, no texto de Paulo, no capítulo 2, versos 8 e 9, que ela é dom de Deus. Né? Ela não é por obras, nós não alcançamos a fé, nós não podemos, por alguma coisa que a gente faz, mérito nosso, né, por fidelidade na igreja, a gente não alcança a fé. A fé ela é produzida em nós por Deus, né, através do Espírito Santo. A Confissão de Fé também fala, na sequência no capítulo 14, a fé é de diferentes graus. Ela é fraca ou forte. Pode ser, muitas vezes, e de muitos modos, perturbada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. Em Mateus, lá, para a gente entender essa diferença de fé forte e fraca, Mateus 6, verso 30, diz assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. No capítulo 8, verso 10, já diz o contrário. Né? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ou seja, em uns ele reconhece a pequena fé, em outro uma fé forte, uma fé firmada, uma fé poderosa. A fé pode ser forte ou pode ser fraca. Né? Além de que ela pode também, como diz aqui na Confissão de Fé, ser perturbada e enfraquecida. Por isso, Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, verso 16, da armadura de Deus, onde ele fala do escudo da fé. Ele fala, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É importantíssimo nos firmarmos na fé. Né? A fé ela envolve o intelecto, né? Ela não é uma fé irracional, como muitos pensam que a fé é contrária à razão. Deus ele nos deu um cérebro, ou seja, ele nos deu uma cabeça pensante, justamente para pensarmos. Não tem como a gente crer de maneira irracional, crer numa coisa irracional. A gente crê na verdade do Evangelho, nas verdades que estão contidas no Evangelho, nas proposições do Evangelho. São coisas racionais. Né? Ela envolve também o emocional, que é a convicção de fatos, do que os fatos do Evangelho são verdadeiros. É com convicção crer que aqueles fatos
eles são verdadeiros, né? Envolve a vontade também. A confiança, né, que é a vontade, a confiança de se entregar e depender completamente de Deus para ser salvo. O arrependimento agora. O breve catecismo, na pergunta 87, ele na pergunta sobre o que é o arrependimento, ele diz: arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de aversão pelos seus pecados, os abandona e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Nós temos aqui em Atos 2, 37, na pregação de Pedro, no final da pregação, diz assim lá: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? A pregação trouxe aflição ao coração, né? E aqui, como essa resposta do breve catecismo diz, nós podemos ver aqui alguns pontos que está aqui. Primeiro, a percepção da santidade de Deus, né, quando nós nos arrependemos, e a consciência de quão abominável é o pecado. Nós recebemos essa consciência, nós tomamos conhecimento do pecado abominável e da santidade de Deus, né? Nós sentimos uma revolta e tristeza conosco, né? Como eu disse aqui, sente-se uma revolta consigo mesmo e tristeza, o pecado se torna repulsivo, como diz no breve catecismo, ao desejo e à luta de abandonar o pecado, não por medo da condenação, né, pois já estamos livres dela, mas por não querer ofender a santidade de Deus. Ou seja, há uma tristeza, uma aversão pelos pecados e uma busca agora, um desejo de lutar e abandonar esses pecados, né, não por medo, como alguns fazem, de condenação, medo de outras coisas, né, ou por legalismo, por troca com Deus, aí quer buscar obras da lei para poder barganhar, não por nada disso, mas simplesmente por não querer ofender a santidade de Deus, por reconhecer o Deus santo que Ele é e como nós somos pecadores e que nós devemos buscar a santidade para cada vez menos envergonhar a santidade do nosso Senhor, né? E o quarto passo aqui é que volta-se para Deus em busca de comunhão e de crescimento em santidade, buscando seguir esses caminhos do Senhor, como ele fala no final. Eles abandonam e voltam para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência, ou seja, ele luta contra o pecado, luta contra o desejo da carne e se volta para buscar comunhão com Deus, para crescer em santidade, para servir a Deus cada vez de uma maneira mais fiel. Né? Conclusão: somos convertidos por obra sobrenatural da graça de Deus realizada pelo Espírito Santo, não por intermédio ou obra humana, de forma nenhuma. A evidência da conversão, meus irmãos, isso aqui é muito importante, é arrependimento e fé, é mudança de vida. Não experiências místicas extravagantes, como eu coloquei aqui. Não que não existam experiências espirituais profundas, não é isso. Mas é que essas experiências espirituais não são a régua que regula a nossa espiritualidade ou que evidencia a nossa conversão. Hoje é normal a gente ver em diversos círculos evangélicos pessoas aí que caem no espírito, né, entre aspas, que falam várias coisas, que na igreja tem todas aquelas manifestações emocionais, mas quando sai dali, a vida sai sem mudança. A vida continua errada, a vida continua torta, a vida continua no caminho errado, não houve aquela conversão de abandono do caminho ruim para o caminho bom,
de abandono do caminho do pecado para o caminho de santidade, a somente aquelas experiências mirabolantes e extravagantes. Isso não é evidência de conversão, né? Isso não é o que a Bíblia diz, o que é o cristianismo, o que a palavra de Deus diz, como vimos até aqui. A evidência é arrependimento e fé, é mudança de vida. Às vezes a gente fica esperando experiências mirabolantes com Deus, enquanto Ele quer que a gente obedeça a sua palavra, que a gente busque santidade, que a gente siga a sua palavra, siga o seu evangelho, que a gente siga o exemplo de Cristo, né? Devemos sempre nos perguntar: tenho renunciado o mundo por amor a Cristo? Minha vida se tornou mais rotina religiosa ou vida de plena comunhão com Deus? Quais são as minhas motivações? Onde tenho depositado minha confiança? Em mim mesmo ou em Cristo? Tenho buscado me afastar do pecado e crescer em santidade? Essas são perguntas que devem ser frequentes em nossa vida. Agora vamos para a última marca de hoje, a quinta marca de uma igreja saudável, que é um entendimento bíblico da evangelização, né? A gente aprende a pregação bíblica, nela a gente aprende a teologia bíblica, quem Deus é, a gente aprende do evangelho, né? A gente tem um entendimento da conversão, a gente tem agora que proclamar esse evangelho. A gente tem agora que falar desse evangelho, né? A gente tem que evangelizar. Agora que recebemos essa nova vida, temos que falar para outros dessa nova vida. A Bíblia está recheada de exemplos de evangelismo, mas uma dúvida às vezes que surge é quem deve evangelizar. Às vezes as pessoas acham que só o pastor deve evangelizar, que só a liderança da igreja deve evangelizar, ou só quem faz seminário deve evangelizar. Não. Todo crente é chamado para evangelizar, para proclamar as boas novas. O chamado na grande comissão ali é o grande chamamento de Jesus ali aos seus discípulos para pregar o evangelho. Temos em Atos exemplos de todos pregando o evangelho, proclamando a palavra, né? Lá em Atos 8, versos 1 e verso 4, diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, no verso 1 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E todos, no verso 4 diz, todos esses que foram dispersos, eles iam pregando a palavra por onde iam. Ou seja, quando a igreja sofreu perseguição e foi dispersa, ela foi pregando o evangelho para outras pessoas. Não só os apóstolos. E a consequência disso está em Atos, no capítulo 11, versos 19 e 20. Sobre esses que foram dispersos, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada lá com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Ou seja, todos esses que foram dispersos pregavam a palavra, evangelizavam, falavam do evangelho a outros, né? Pedro, ele escreve a crentes perseguidos, né? Quem é destinatário à sua primeira epístola, em diversas regiões, que ele fala no capítulo 1 lá, e ele diz para estarem preparados para responderem a questionamentos acerca da sua fé. Ou seja, nós temos que estar preparados para responder àqueles que questionam a nossa fé. E como devemos evangelizar? Às vezes a gente se esbarra na dificuldade de como fazer. A gente entende de maneira errada como evangelizar, acaba evangelizando de maneira errada, que não glorifica a Deus e nem a sua palavra. Mas como devemos fazer isso?
Diga às pessoas honestamente qual o estado de sua alma e sua necessidade. Como vimos até aqui, a pregação bíblica ela expõe o estado da perdição e depravação da humanidade e a necessidade de arrependimento. Nós vemos diversos textos aqui naquele chamamento de arrependimento, onde expõe a depravação da humanidade, ou seja, ninguém ficou em meio às palavras aqui. Nós temos que ser honestos e falar o estado da alma da pessoa, o estado de depravação daquela pessoa. Não dizer só, Deus é amor. Né? O Evangelho não é só isso. Deus é amor, mas ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Diga urgentemente qual o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Após dizer às pessoas que elas necessitam, elas estão perdidas, né, e necessitam de arrependimento e necessitam crer em Cristo, nós mostramos qual é o caminho. É Cristo. Como Atos fala lá, capítulo 4, lá em Atos, capítulo 4, 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É através de Cristo. Jesus diz lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É Ele o caminho. Depois de falar para a pessoa que ela está condenada, que ela está caminhando para a condenação, de mostrar: olha, esse é o caminho, é Cristo Jesus. É Ele que pode te salvar. É Ele que morreu por você. Mark Dever diz: o tempo que possuímos é limitado, a sua quantidade é incerta e a maneira de usá-lo depende de nós. Ou seja, é uma mensagem urgente, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo temos e nem a pessoa que evangelizamos. Paulo exorta a aproveitarmos ao máximo cada oportunidade, pois o tempo ele é curto. Né? É uma mensagem urgente, irmãos. Nós devemos pregar e proclamar e evangelizar com urgência. Depois conte as boas novas e que, embora existam dificuldades, vale a pena passar por essas dificuldades. Nós não devemos esconder as dificuldades na caminhada cristã. Nós devemos ser sinceros, explicando as boas obras e também as dificuldades, mas que, apesar disso, vale muito a pena. A Bíblia é repleta de histórias de dificuldades que o povo de Deus passou. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, aqueles que sofreram por conta da sua fé, e lá tem diversos momentos ali de diversas pessoas que sofreram ali por causa da fé. O sofrimento pela fé é real. Isaías 53 mostra lá o sofrimento do próprio Deus na pessoa do Filho. Ou seja, nem Cristo, ele deixou de sofrer. Até Cristo passou pelo sofrimento. Até Deus, na pessoa do Filho, passou pelo sofrimento aqui na Terra. Nós temos diversos sofrimentos, dificuldades que nós podemos passar. A luta contra o pecado é uma delas. Não é uma coisa fácil, é uma dificuldade. É difícil ir contra a nossa própria natureza pecaminosa. Né? Nós ganhamos, quer dizer, às vezes nós lutamos também contra a própria vontade. Né? A gente quer uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. E a gente abandonar a nossa vontade, se abster da nossa vontade para fazer a vontade do Pai, muitas vezes é doloroso, muitas vezes é difícil, muitas vezes é uma luta para nós também. A perseguição e a morte não é uma coisa impossível, acontece em diversos países e pode acontecer aqui no nosso país também, e se acontecer nós temos que estar dispostos a enfrentar tudo isso pelo nome de Cristo. Exclusão de grupos sociais também são dificuldades que às vezes nós passamos, às vezes jovens são excluídos de alguns grupos em escola, na faculdade, simplesmente por ser cristão, né? E o que ele vai fazer? Ele vai negar o nome de Cristo por causa disso? Vai deixar de agradar a Deus para agradar a homens? Por causa disso, não. Nós vamos passar por essas dificuldades, porque apesar das dificuldades, apesar de tudo isso, nós ganhamos bênçãos eternas como restauração e comunhão com Deus. Essa comunhão que foi quebrada em Adão,
nós estávamos separados de Deus, nós recebemos de volta. O significado e propósito da nossa vida nós recebemos novamente. Né? O perdão dos pecados, a esperança da vida eterna, de ter uma morada celestial nos esperando. São bênçãos imensuráveis, gigantescas para a nossa vida, que vale muito a pena sofrer pelo Evangelho por conta disso. Nossa vida individual e congregacional faz parte da evangelização. Muitas vezes a gente acha que é só falar, mas não é só falar, é viver também. A maneira como nós vivemos, ela dá credibilidade ao que proclamamos, né? O modo como vivemos. Não adianta a gente falar do Evangelho, falar do amor, se a gente não se ama. Se a gente falar do perdão, se a gente não perdoa. Falar da misericórdia, se a gente não é misericordioso. A gente tem que viver esse Evangelho. E outro ponto contrário, que eu não coloquei aqui também, não é só viver o Evangelho e não falar do Evangelho. Como muitos acham também, eu tenho só que viver o Evangelho. Não. Você tem que proclamar, você tem que falar do Evangelho também. Né? Porque senão como é que as pessoas vão saber em quem você crê? Como é que as pessoas vão saber quem é o seu Deus? Se você não falar. Você deve proclamar e viver para dar credibilidade ao que você está proclamando. O modo como a igreja como um todo se porta diante da sociedade é o que dá credibilidade ao Evangelho pregado lá. Como diz aqui em João, capítulo 13, verso 34 e 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É a maneira que nos conhecerão, através do amor, de amar uns aos outros, de vivermos isso na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, na nossa comunidade cristã, para que a gente dê credibilidade, para que a gente não dê oportunidade da pessoa falar, lá eles falam que pregam amor, mas vivem em discórdia, mas vivem irados, mas vivem fazendo fofoca. Não, que a gente se ame, para que a gente mostre que esse é o Evangelho de fato. Deus ele é glorificado não só na forma em que evangelizamos, mas também na forma em que vivemos. Mateus 5,16 fala, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, aqui está dizendo para a gente viver isso, brilhar diante dos outros, iluminar através do Evangelho dos outros, para que eles glorifiquem a Deus também. 1 Pedro também fala isso, né, lá no capítulo 2:12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, essa é a nossa maneira de viver no meio dos pagãos também, de maneira exemplar. Ainda que nos acusem injustamente, vivamos de maneira exemplar, para que no dia da intervenção de Deus eles venham a glorificar também ao nosso Senhor. E ore. Não tem como evangelizar sem orar, porque a obra da salvação é de Deus. Ela não é feita por persuasão, por eloquência, na fala. Ela é obra de Deus, exclusivamente de Deus. Nós temos diversos exemplos nas Escrituras de oração pelos outros e até pelos inimigos, né? Lá em Mateus 5:44. Pedir a Deus em oração é reconhecer a total dependência que temos do Senhor e a sua soberania. Elevar a voz a Deus é mostrar para Ele que nós somos totalmente dependentes dEle. Mostrar para nós mesmos que nós somos totalmente dependentes dEle. Reconhecer que é Ele que faz a obra, não nós. Qual a motivação para evangelizar? Desejo de obedecer a Cristo na grande comissão. Essa é uma das motivações, né?
Deus ele ordena que a gente evangelize, que a gente proclame a palavra, como nós vimos aqui. Então, esse desejo de obedecer é uma motivação para a gente evangelizar. O amor pelos perdidos também é uma motivação para a gente evangelizar. A gente vê lá em Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nós vemos Paulo, lá em Romanos, falando, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Ou seja, o desejo de Paulo e a oração dele é para que eles fossem salvos. Aqui ele está falando dos judeus, aqueles que negaram a Cristo. Esse era o desejo dele, que eles fossem salvos. Essa é a oração dele. Ele tinha amor pelos perdidos. Essa é uma motivação para a gente evangelizar. Mas a principal de todas, e a maior de todas, é o amor a Deus. Quando a obediência a Deus e o amor pelos perdidos falha, o amor a Deus nos mantém firmes. O nosso principal objetivo é glorificar a Deus. Tudo fazemos para a glória dele. Amar a Deus é querer vê-lo sendo glorificado. Nós glorificamos a Deus através da evangelização e outros são alcançados pela graça para a sua glória. Aqui é bom a gente entender que o fim último da igreja ele não é evangelizar. O fim último da igreja é glorificar a Deus. A evangelização e missões que a gente apoia é levar o nome de Deus, o evangelho do nosso Senhor, a lugares que ainda não foram alcançados, a corações que ainda não foram alcançados, com o objetivo de que esses lugares e essas pessoas também glorifiquem a Deus. É esse o nosso principal objetivo. É glorificar a Deus e, através disso, nós queremos que outras pessoas glorifiquem a Deus também. Por isso, nós proclamamos o Evangelho e evangelizamos as nações e outros lugares, nossos vizinhos, por onde a gente andar, para que essas pessoas também conheçam o nosso Deus e também o glorifiquem. É por amor a Deus. Conclusão, devemos fugir de métodos humanos, levantar a mão, aqueles métodos de levante a mão, vem aqui na frente, você tem que fazer uma escolha, ou ameaças de condenação, ou persuasões, fugir desses métodos. Temos que apresentar o Evangelho com clareza, honestidade e urgência. Dependemos totalmente de Deus e somos usados por Ele. A pregação vem pelo ouvir a palavra. E Deus nos usa para pregar a palavra, para falar do teu Evangelho a outras pessoas. Então nós somos usados como vasos de barro na mão do oleiro. Você tem evangelizado? Quero fechar com essas perguntas. Qual foi a última vez que você falou do Evangelho a alguém? Você tem usado o seu tempo da melhor maneira possível, aproveitando as oportunidades? Tem glorificado a Deus através das suas redes sociais? Ou tem só passado tempo lá, olhando coisas e mais nada? Evangelize por obediência, amor aos perdidos e, sobretudo, amor ao Deus que um dia te salvou por intermédio de alguém que falou do Evangelho a você. Deus usou alguém para falar do Evangelho a você e, através desse Evangelho que foi proclamado a você por alguém, ele criou, ele lhe deu a graça da fé, te regenerou, te deu uma nova vida. Agora você tem que estar à disposição de Deus para proclamar esse Evangelho a outros, para que outros recebam essa fé, recebam esse Evangelho e sejam convertidos ao Senhor, para que outros glorifiquem o nosso Deus, assim como nós glorificamos agora. Que a gente caminhe cada vez mais firmes na pregação da palavra de Deus, expositiva, expondo toda a verdade de Deus, todo o conhecimento de Deus que nós temos através das Escrituras. Que a gente
cada vez mais entenda o Evangelho de maneira bíblica, de maneira clara, para que a gente possa falar desse Evangelho a outras pessoas, que a gente cada vez mais tenha convicção de um entendimento bíblico da conversão, em que a gente fale, meus irmãos, fale desse Evangelho a outras pessoas, proclame esse Evangelho a outras pessoas. E o meu desejo é que esse estudo ele produza frutos bons na tua vida cristã, que você cada vez mais busque viver uma igreja saudável, estar dentro de uma comunidade saudável, que cada vez mais nós temos essa consciência de que nós precisamos caminhar de maneira saudável para que a gente alcance outras pessoas de maneira saudável, para que a gente glorifique a Deus dessa maneira. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe para que a gente cada vez mais caminhe como uma igreja saudável do Senhor.